Olá pessoal, aqui professor Domir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos demonstrar a expressão que calcula o volume da esfera. Então para isso vamos considerar uma esfera de raio R e um cilindro equilátero de altura 2R e raio da base R. Tá? Então aqui nós temos o cilindro. Veja, eles estão sobre um plano, mesmo plano aqui. Tá? Esse cilindro aqui, a base dele é um círculo de diâmetro 2R e a altura dele é 2R. Assim como a esfera tem aqui um diâmetro, uma altura de 2R também. Tá? Então nós vamos passar aqui um plano que vai cortar a esfera e o cilindro. Quando esse plano corta aqui a esfera, ele determina aqui uma secção circular. Tá? E essa secção circular tem um centro, a linha está a uma determinada distância aqui do centro da esfera. Tá? O raio dessa secção circular eu vou chamar de Rzinho, tá? E veja que aqui, se eu ligar o centro da esfera a esse ponto aqui da, da esfera ali, né? Essa distância aqui é igual ao próprio raio da esfera. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui. Tá? E posso aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter R2 igual a D ao quadrado mais o Rzinho ao quadrado. Isolando o Rzinho ao quadrado é igual a Rzão menos D2. Por outro lado, a área dessa secção circular aqui é π vezes o raio dela ao quadrado. O raio é Rzinho, mas o Rzinho ao quadrado é R2 menos D2. Então, eu posso reescrever que a área da secção é π vezes o R ao quadrado menos o D ao quadrado. Tá? Então, vamos guardar bem, né, essa expressão que a gente determinou aqui. Agora nós vamos aqui para o cilindro. Tá? Nós vamos passar também um plano, na mesma altura que passamos o plano ali na esfera, vamos passar aqui no cilindro. Só que antes nós vamos determinar aqui uma figura especial. Veja que eu tracei as diagonais, tá? E nisso aqui eu tenho dois cones, ó, dois cones com o mesmo vértice. Esses dois cones com o mesmo vértice, tipo uma ampulheta, chama-se clepsidra ou clepsidra, tá? Que são dois cones de revolução cujas bases são as do cilindro e cujo vértice comum é esse ponto V. Tá? Então são dois cones de revolução, as bases dos cones são as bases do cilindro e o vértice comum é esse ponto aqui. Tá? Então essa figura, que é uma ampulheta, chama-se clepsidra ou clepsidra. Tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar esses dois cones daqui. Então imagina que esses dois cones saem daqui, ficando oca essa região aqui. Tá? Vai ficar somente essa parte aqui em volta. Essa parte aqui em volta aqui chama-se anticlepsidra ou anticlepsidra. Tá? É o conjunto de pontos do cilindro equilátero que não pertence à clepsidra. Então essa anticlepsidra. Tá? Então nós vamos, ao traçar aqui então agora esse plano aqui, ó, tá? Veja que vai formar, a intersecção vai dar essa região aqui, ó, tá? Porque aqui é oco, ó, tá? Então ele vai intersectar aqui e vai ter secção ali. Tá? Então nós vamos formar aqui uma coroa circular. Tá? E o centro dessa coroa, eu vou colocar aqui, está a certa distância D do vértice. É a mesma distância D daqui, porque nós estamos traçando aqui um plano com a mesma distância do centro, que é o vértice e o centro A da esfera. Tá? Vejo que aqui eu tenho um raio menor, que é o raio do círculo ou da circunferência menor aqui, tá? Que eu vou chamar de D. Tá? E esse D é igual a esse D aqui. Por quê? Porque como nós temos aqui a região meridional aqui é um quadrado, né? Então aqui eu tenho 45 graus e aqui 45 graus. Logo aqui eu tenho 45 graus e aqui 45 graus. Então vai formar aqui um triângulo retângulo isósceles, onde esse D e esse D têm a mesma medida. Tá? Então, a área da coroa circular vai ser o π vezes R ao quadrado, R maior que a área desse círculo maior aqui, menos π vezes D ao quadrado, que é a área desse círculo aqui de dentro. Tá? É a diferença das duas áreas. Tá? Então, colocando π em evidência, fica π que multiplica R2 menos D2. E veja que a área da coroa circular é a mesma área da secção. Tá? Então, nós determinamos aqui duas figuras que têm a mesma área. Logo, né, pelo princípio de Cavalieri, tá? O volume
da, da esfera vai ser igual ao volume da anticlépside aqui. Tá? Então, a área da secção é igual à área da coroa circular. Então, pelo princípio de Cavalieri, o volume da anticlépsia é igual ao volume da esfera. Tá? Então, o volume de anticlépsia vai ser o volume do cilindro, de todo o cilindro, menos 2 vezes o volume do cone, porque a anticlépsia é o resultado do cilindro todo menos os 2 cones. Tá? E volume do cilindro nós sabemos calcular e do cone também. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, que é π vezes r ao quadrado, R maiúsculo, vezes a altura dele. A altura dele é 2Rs, menos 2 vezes o volume do cone, porque eu tenho 2 cones. E o volume do cone é 1/3 vezes a área da base. A área da base é π vezes r ao quadrado, vezes r, que é a altura do cone. Tá? Então, aqui multiplicando, fica πr2 vezes 2r, fica 2πr3, e aqui vai ficar menos 2/3 πr3. Tá? Tirando o mínimo múltiplo, aqui o mínimo é 3, 3 dividido por 1, daqui embaixo é 3, vezes 2 fica 6πr3, menos 3 por 3 dá 1, vezes 2 fica 2πr3. E 6 menos 2 vai dar 4/3 de πr3, que é a expressão para calcular o volume da esfera. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário.